Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite, Aloysio. Boa noite, Márcia. Valeu por compartilhar aí, Aloysio. Dá só mais um minutinho aí pro pessoal chegar. Boa noite, Álvaro. Bom, bora lá, vamos começar a falar. Eu tenho um recadinho para dar antes aí, então vamos começar. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ismael Casagrande. Toda sexta-feira eu venho aqui na fanpage do Rafa falar um pouquinho sobre Azure. E hoje eu defini, eu escolhi o assunto que é uma sequência que a gente vem fazendo, já falando de bastante recurso de rede. A gente vai falar sobre Application Gateway hoje. Mas antes disso tudo, antes de a gente começar a falar, tem um recadinho aqui, o meu amigo Marco Lagoa, da Ytech. Amanhã ele está fazendo, à meia de manhã, às 10 horas, ele está fazendo uma live, um treinamento, mostrando como o Microsoft 365 consegue ajudar aí na adequação das empresas na LGPD. Tá? Então, a lei, eu até estava conversando com os especialistas essa semana aí. Essa lei vai entrar em vigor provavelmente ainda esse mês, né? Então é importante a gente saber alguns recursos de como ajudar as empresas, os clientes, enfim, que a gente atende a se adequar a essa lei. Beleza? Se alguém tiver adequado à lei aí, dá um salve, vamos ver como é que vocês estão, tá? Eu tenho alguns clientes que não estão ainda, então eles estão correndo atrás agora, né? Como virou notícia semana passada aí da LGPD, que em uma semana mudou 3 vezes a data de início de vigência da lei, né? Então tá meio complicado pro pessoal. Eu vou botar o link aqui para vocês do treinamento. É bem legal o treinamento, tá? Eu participei da semana passada também. E eu tava vendo agora aqui amanhã, quem participar pode concorrer ao livro Guia Prático de Implementação da LGPD, do Daniel Donda. O livro do Donda tá muito bom mesmo, tá? Botei o link aqui pra gente vocês se inscreverem, ainda dá tempo de se inscrever. E o livro do Donda eu comprei o físico, os correios não estão ajudando a entregar, eu fui lá e comprei o digital para ler e me inteirar sobre o assunto. Então amanhã o Marco vai estar fazendo essa segunda live aí junto com o Felipe, se não me engano, e eles vão falar um pouquinho sobre o 365, como ele pode ajudar a se adequar na nova lei. Tá complicado, né? A lei tá complicado de se adequar, mas devagar a gente consegue chegar lá. Compra também, Luiz. Cara, eu tava lendo, eu li um trecho dele no online mesmo, no e-book, cara, achei muito legal. O Donda tem umas sacadas assim muito legais, assim, ajuda bastante a gente a entender um pouquinho mais. Bom, já dei meu recado, já fiz o jabá aqui pro Marco, que eu prometi para ele fazer esse jabá hoje. Vamos lá e vamos tocar a ficha no assunto de hoje que tem bastante coisa para falar. Eu separei dois cenários para a gente fazer a live de hoje. Um cenário está totalmente pronto, tá? Porque é um cenário que eu levei mais de uma hora para montar ele. E o outro cenário a gente vai fazer uma configuração mais simples, que a gente consegue fazer, eu acho que aqui durante a live ainda. Então, vamos dar uma olhadinha no que é, para que serve esse Application Gateway, né? O que é esse recurso do Azure, né? O que pode nos ajudar. Então, bora lá, chega de papo, vamos lá, botar a mão na massa, o que acontece aí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Beleza. Bom, como sempre, estou acostumado, né? Página inicial do Azure aqui, vamos lá para a documentação, né? Vamos procurar nosso recurso aí. Eu estou sempre tentando seguir uma linha, tá? Neste momento que é mais um recurso de rede, tá? É configuração de rede mesmo. Eu falei já sobre outros recursos de rede que também podem ser
utilizados nessa função. Daí, George, beleza? Salve, George. Vamos lá. Então, como recurso de rede, eu vou vir aqui procurar por rede e eu vou vir aqui em Gateway de aplicativo ou Application Gateway. O que vocês acham que o Gateway de aplicativo faz? Eu já falei sobre. é, é, Ele é uma espécie de load balancer, tá? Então a gente pode usar como load balancer também, porém ele é um application gateway, ele só funciona para web. Então é porta 80 e 443. Tem algumas diferenças que a gente vai comentar agora ao decorrer da live. Aí eu vou tentar a parte mais teórica aqui, dar uma corridinha aqui para a gente poder ver a prática, que é bem legal de ver na prática, tá? Mas basicamente um gateway de aplicativo, ele é um load balancer, porém ele trabalha na camada 7, tá? Diferente do nosso load balancer básico, tá? Que é este carinha aqui embaixo, ó. Este carinha aqui embaixo, além de ele fazer balanceamento de outras aplicações diferentes de porta 8443, ele consegue fazer outro tipo de balanceamento também. O gateway de aplicativo, ele é de camada 7 e o load balancer é camada 4. Tá? A Microsoft considera a camada 4 a camada de rede. Qual que é a diferença disso? Camada 7, camada de aplicação. Eu consigo fazer um filtro muito mais aprimorado em cima de uma carga, de uma requisição que está chegando dentro da minha aplicação. Tá? Então, no load balancer vai ter cenários, e eu estava procurando até agora aqui uma documentação, e eu não achei. Quando eu achar, eu boto aqui nos comentários ou eu faço uma outra live para mostrar para vocês. Uma documentação que tem um fluxograma da Microsoft mesmo, da própria documentação da Microsoft, que ela mostra, ela faz algumas perguntas ela faz para a gente e conforme a resposta ela recomenda qual load balancer se encaixa melhor no nosso cenário. Tá? Então é uma sugestão deles. Tem cenários, tá, que falam de load balancer o comum aqui embaixo, né, o mais convencional, junto com o gateway de aplicativo. No caso de ter um front-end e um back-end de aplicação. Então eu boto o meu gateway de aplicativo na internet e um load balancer entre a minha camada de aplicação e o banco de dados, por exemplo. Eu posso usar o gateway de aplicativo mais o gerenciador de tráfego que a gente viu algumas semanas atrás. Eu posso usar junto com o front door também, porta da frente aqui na tradução que eles fizeram. Então ele é um load balancer utilizado para tratar o tráfego através da URL que a gente conecta nele. Deixa eu ver se eu tenho uma documentaçãozinha aqui para mostrar para vocês. Então, porque na camada 7, as vantagens disso, né? Eu estava esquecendo um detalhe muito importante. Além de suportar protocolo HTTP, HTTPS, WebSocket, enfim, todos os protocolos de web, o gateway de aplicativo também tem um WAF junto com ele, tá? Que é um firewall de aplicação. Então ele já faz um tratamento, ele pode trabalhar em duas formas. A gente não vai conseguir se aprofundar muito nisso, porque a gente não vai conseguir se aprofundar muito nisso, porque é um conteúdo um pouquinho mais denso e um pouquinho mais demorado para fazer. Mas eu posso habilitar o Firewall e ele tem uma proteção já em cima de portas de SQL injection, de execução de script, uh, algumas tentativas de invasão que já conhecidas, né? DDoS, enfim, ele já faz uma proteção adicional em cima da nossa aplicação. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês uns desenhos, tá? Um dos laboratórios que eu montei foi baseado em cima desse treinamento aqui da Microsoft. Se quiser procurar depois no Learn Microsoft, tem esse treinamento, é bem bacana de acompanhar e fazer ele. Eu fiz esse cenário que eu achei bem legal de fazer e fiz um mais simples para a gente poder fazer junto aqui. Aqui ele fala um pouquinho do que é o roteamento de tráfego do gateway de aplicativo, né? Então aqui eu tenho meu usuário com um navegador e ele vai acessar ou fazer uma requisição
para o meu IP do gateway de aplicativo. Pode ser IP ou pode ser DNS, tá? Eu posso criar um DNS lá e redirecionar. E vai ter o listener aqui de HTTP HTTPS. Então, quando chegar uma requisição para esse meu gateway de aplicativo, esse listener, né, ou ouvinte, ele vai verificar o pacote, ele vai abrir o pacote e vai ver o que está acontecendo. Então, o Ismael quis acessar o site contoso.com barra nuvem, né? O que eu faço com isso? Eu tenho alguma regra? Não tenho regra? E essa regra eu posso, através do caminho, né, do caminho do site, eu posso direcionar o tráfego para locais diferentes, tá? Então aqui ele tem aqui a regra, por exemplo, e eu posso jogar para uma VM simples, para um VMSS, que é o VM Scale 7, né, que é aquele conjunto de VMs que uh, crescem e diminuem automaticamente conforme o tráfego. A gente já falou um pouquinho disso também em outra live. E posso jogar até para minha rede on-premises, tá? Então eu tenho algumas aplicações que eu preciso fazer algumas jogadas aí, fazer direcionamentos e depende o caminho, uma aplicação vai precisar fazer alguns acessos diferentes, eu consigo fazer por aqui. Um exemplo que eu vi o pessoal fazendo já, eu tenho uma aplicação segmentada e uma parte dela está em .NET e outra parte está em PHP, por exemplo. Para integrar isso aí é meio complicado, é um pouco complexo. O que eu posso fazer? Posso pelo getter de aplicativo, conforme a URL que o usuário digitar ou acessar, ele vai para o meu servidor .NET ou vai para o meu servidor de PHP. Além das máquinas virtuais e servidores locais, eu posso colocar um web app também, tá? Do Azure. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Se eu descer um pouquinho, como o Gateway funciona, aqui tem mais um desenho legal. Então aqui ó, o exemplo, tá? Os usuários têm que acessar o contoso.com/imagens ou /vídeos. Então aqui eu vou passar pelo meu load balancer de camada 7, que é meu application gateway, que tem o meu firewall de aplicação. Então quando o usuário digita lá contoso.com/imagens ou images, para onde que ele vai? Então eu tenho aqui um pool de servidores de imagens. Então eu vou jogar toda a requisição destes usuários para este pool que é responsável pelas imagens. Se eu colocar /vídeo, ele vai jogar para estes servidores que são, né, o pool de servidores de vídeo. Então tem duas formas que ele trabalha, né, que é baseado em caminho, que é desta forma. Então conforme o caminho da URL ele direciona para um lugar diferente. E ele tem hospedagem em vários sites, que eu também posso fazer isso, tá? Isso a gente consegue ver em alguns cenários já, né? Que eu tenho vários sites atrás de um mesmo load balancer. Eu tenho lá no exemplo aqui o Contoso e o Fabricant. Quando o usuário digita no seu navegador lá contoso.com.br, vai cair no meu load balancer, ele vai ver, não, Contoso vai para o pool de servidores da Contoso. Se for Fabricant, ele vem aqui para o outro pool de servidores. Vamos ver se eu consigo achar mais uma imagem bacana que eu tinha separado aqui. Vamos ver. Aqui é só a parte mais teórica, né? Consigo também, aqui ele fala um pouquinho, tá? Consigo colocar páginas de erro personalizadas depois, mas isso é configuração um pouquinho mais detalhada na configuração. Vamos dar uma olhada no meu cenário lá no Azure. Vamos ver aqui que eu tenho alguma mensagem, um desenho aqui na documentação também, que às vezes é importante. Aqui é basicamente o mesmo exemplo que ele usou lá no Learn. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha lá, o que eu tenho preparado, tá? Os exemplos que eu tenho preparado são, tá? Eu tenho aqui o meu grupo de recursos Cooperate e tenho o meu grupo de recursos Lab RG. O Cooperate está pronto já, tá? Então é um cenário que já está pronto, tem bastante coisa criada aqui. Então eu tenho um cenário bem mais complexo nele aqui. Dois web services com Linux nas duas máquinas. E eu tenho também aqui
um web app. Então eu tenho três, ah, três acessos, sendo que eu vou fazer estes dois aqui, ele fazer um balanceamento entre o Web Server 1 e o Web Server 2, e aqui vai ficar através do caminho, regra de caminho, tá? Eu tenho o desenho dele, que é deste treinamento, eu tenho o desenho dele aqui. Basicamente o desenho é este aqui, ó, tá? Então esse é o desenho que a gente criou para este laboratório. Então aqui o meu usuário, ele vai acessar através do endereço uma aplicação pronta que a Microsoft disponibilizou para teste aqui, tá? Se vocês seguirem o Learn aqui tem tudo certinho. É uma aplicação que ele vai fazer ou a renovação da carteira de motorista ou a renovação do registro do veículo da pessoa, tá? Então ele fez essa brincadeira aí com veículo e licença de dirigir, a carteira de motorista. Então, o meu usuário vai acessar um DNS, o site do aplicativo, e depende do caminho que ele colocar no final da URL, ele vai ser direcionado para um destes pools de aplicação. Então, aqui vai ser o registro de veículos. Eu vou ter dois servidores aqui de registro de veículos. Então, este é o caminho default dele também. Então, se eu não botar nada depois do endereço, ele vai direto para o registro de veículos, tá? Então, como tenho dois web services lá, se um deles cair, o outro assume e continua funcionando normalmente. E agora, se caso a pessoa coloque lá barra license renew, ele cai neste web app aqui, né, que está representado aqui por este nome aqui, que é uma outra aplicação. Vamos ver isso aí funcionando, que é mais fácil ver funcionando do que entender o desenho, tá? Vamos pegar aqui, eu anotei aqui num notepad aqui o que eu tinha que falar, os endereços. A primeira coisa, criei um endereço público para vincular com o meu gateway, meu application gateway, depois a gente vai ver como faz isso também. No meu caso aqui, eu botei um DNS para facilitar. Eu posso usar esse endereço aqui, mas eu vou usar o DNS. Então eu venho aqui, copio o meu DNS e vou acessar esse site que o que acontece. Acessei o site. Então ele cai aqui no registro de veículo, tá? Olhando o desenho aqui de novo, registro de veículo, é a rota padrão dele, tá? Vamos fazer o seguinte, antes de ver as configurações lá do meu Application Gateway, eu vou derrubar uma das máquinas e vou fazer isso diferente do que eu estou acostumado a fazer. Eu vou derrubar uma dessas máquinas via Azure, o bash do Azure, tá? Vamos ver aqui, deixa eu minimizar minha tela. Vamos fazer aqui, vamos fazer diferente isso para a gente brincar um pouquinho. Vamos ver aqui. Nesse botãozinho aqui, pessoal, a gente consegue ter o shell do Azure, tá? Para trabalhar com linha de comando. É bem importante, a gente consegue usar, fazer muita coisa. Esse cenário aqui eu montei ele todo por linha de comando e mesmo assim demorou um bom tempo. Então é bacana estudar sobre isso também. Tenho aqui o comandinho pronto. O que eu vou fazer? As EVM deallocate. Eu vou desalocar a minha máquina virtual. Se eu acessar aqui, ó, o nome do servidor é o Web Server 01 ou Web Server 1, que é o meu servidor lá que eu quero desligar. Então eu vou vir aqui, vou escolher o grupo de recurso que ele está, que é o Cooperate RG, e o nome da VM que eu quero desalocar, Web Server 01. Então vou dar um Web Server, vou dar um Enter aqui para executar o comando. Ele vai rodar o comando. Vamos ver se ele já começou a desligar aqui. Ó, está desalocando a máquina já. Se tudo ocorreu de forma natural e sem nenhum problema, próxima vez que eu atualizar isso aqui, ele deve trocar o nome para o Web Server 02. Aí ele tem um delayzinho, foi configurado, se não me engano, 15 segundos para ele verificar a vida a saúde do site, ver se está tudo ok. Vamos dar um tempinho para ele ver se ele volta. Pelo menos deveria. Aí, ó, voltou. Web Server 02.
Então, eu fiz o meu Application Gateway funcionar como um load balancer. Aí ele simplesmente fez o chaveamento de servidores, né? Então ele estava no servidor 1, o servidor 2, o servidor 1 caiu, joga para o servidor 2. Beleza? Então essa parte aqui ele fez um load balancer, como eu faria com o load balancer standard lá, mas vai ter algumas diferenças que a gente vai ver mais adiante. Então eu vou fechar aqui, vou dar um start na minha máquina virtual de novo, que deve estar parada já nesse momento. Está parada já. E como é que eu faço isso por linha de comando? Mesma coisa, tá? Vou a tela aqui, venho aqui no meu shell. Em vez do de allocate, eu boto start, resource group, cooperate RG, nome da máquina e enter. A gente vai dar uma olhadinha aqui em cima. Está dando um update no status da máquina. Startando. Então, daqui a alguns segundos, se eu acessar novamente o meu site, ele vai voltar para o Web Server 01. Vamos ver se já voltou de repente. Quem sabe ele já voltou. Que, como está no Linux, ele é bem rapidinho. Web Server 02 ainda. Está ainda no 2. Ainda no 2. Tá. Bom, vamos ver a diferença agora de URL, tá? Se eu pegar a minha URL aqui, por exemplo, e botar o final aqui, eu estou com um registro de veículo. Eu quero ir para a renovação de licença. Então, eu vou vir aqui e vou trocar o final aqui do meu endereço. Colocar aqui renovação de licença e vou dar um Enter. Ele mudou a página, tá? Renovação de licença. O servidor já é outro, tá? Esse aqui é meu web app. É o nome do web app, esse aqui. A página é totalmente diferente. Eu posso vir aqui e retirar. Ele vai voltar aqui para o registro de veículo. Se eu forçar também, eu posso vir aqui e forçar. Cai no mesmo lugar. Vamos dar uma olhadinha lá como é que foi feita essa configuração, o que, que precisa fazer. Ela é bem complexa, é bem detalhada para fazer, então eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês. Qualquer coisa a gente faz isso com mais calma e faz uma live só focada nessa configuração aqui. Vou lá no meu Application Gateway. Então aqui é tudo que eu tenho no meu Application Gateway. Como sempre, o que mais nos interessa no momento de configurar está aqui nessa blade, nessa guia lateral aqui, e normalmente ela fica aqui em configurações, aqui o core da ferramenta, tá? Então eu vou vir aqui em configurações, por exemplo, aqui eu tenho o overview da ferramenta, né? Então eu tenho o IP público que está publicado, né? Com o DNS. Aqui eu acho que é o IPv6 provavelmente. Ah, não, IP privado aqui, se eu fizer um Application Gateway privado, a gente consegue fazer isso também. O tier dele, como que ele está ativado, então ele está ativado com o WAF aqui. Então já tem o WAF, já tem o firewall de aplicação aqui também. E vamos dar uma olhadinha aqui em configurações. Tá? Configurações, aqui é o tier dele, né? Como ele está configurado. Recomendado sempre escolher a versão V2, que é mais atual. Aí funciona em alguns cenários muito melhor do que na V1. A gente nem tem a opção da V1 aqui, só tem a opção da V1 quando vai fazer a criação. Então o standard, ele faz o application get, enfim, ele faz toda a parte de aplicação sem a proteção de firewall. Se eu escolher o AF, ele já vem com o firewall incluído. Tipo de capacidade. Eu vou poder escalar esse application gateway, né? Então, eu faço isso de forma manual ou faço isso autoescalável? Conforme a demanda, conforme o uso, eu posso escalar os meus recursos para o meu application gateway, para ele ter um maior desempenho e fazer algumas funções mais rápidas, né? Agilizar a nossa aplicação para o cliente não sentir
nenhum tipo de lentidão. Então eu posso vir aqui automático, se eu venho automático eu boto o mínimo e máximo que eu posso chegar, até por questões de custo, né? Então ele vai subindo outras instâncias para ajudar na proteção. Já manual aqui que é o nosso lab, né? Web Application Firewall, né? Que é o nosso WAF. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Então ele mostra que o tier dele está habilitado ou não. O status do firewall está desabilitado no momento. Se habilitar, eu venho aqui e habilito ele. Então tem dois tipos de firewall, como o firewall vai trabalhar, né? Tem a detecção e a prevenção. Ele vai atuar diferente nas duas formas. A detecção ele vai criar alguns logs e tal, mas não vai agir com tanta, não vai agir automaticamente em cima de uma ameaça, né? E prevenção sim. Então tem a prevenção, que daí ele vai trabalhar mais ativamente, a detecção, que ele vai alertar um possível problema, né? Tanto que ele precisa aqui logs para poder habilitar ele, tá? E aqui eu posso criar regras, enfim, esse é um assunto bem mais profundo, que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais dentro do WAF. Back-end pool. O que é um back-end pool? O back-end pool, lembra do desenho que eu mostrei? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui, ó. O back-end pool é esta área aqui, esta rede, essa sub-rede aqui, né? Então, onde eu vou colocar os meus servidores. É o que é o conjunto de servidores que eu vou utilizar para direcionar requisições, direcionar tráfego de rede. Então, pode ser uma sub-rede, um IP, pode ser um web app aqui embaixo. Então, isso vai ser o nosso back-end. Eu clicando aqui em back-end pool, tem alguns configurados. Esse aqui é um teste que eu fiz. Então, aqui eu tenho um pool de VMs, que é onde eu adiciono IP ou FQDN das minhas máquinas. Então, são as duas máquinas que eu tenho lá, os IPs internos dela. Posso adicionar mais aqui, eu posso adicionar máquinas virtuais, VMSS, App Service, eu posso adicionar diversos outros recursos aqui dentro do meu back-end pool, né? Então é um conjunto que vai entregar a aplicação. Resumidamente é isso. Então eu vou voltar, vou dar um cancel aqui. E eu tenho meu App Service Pool, que é o meu web app, que eu só tenho um dele, né? Só tenho um web app criado, que é para onde eu vou direcionar o meu tráfego quando eu boto lá a renovação de licença, por exemplo. Configurações de HTTP, a porta que vai ser utilizada, no nosso caso aqui a porta 80, né? Configuração de IP do front-end, IP público dele, né? Então eu posso ter IP público e IP privado, um de cada. Tá? Em alguns recursos a gente consegue colocar um prefixo de IP, mas não é o nosso caso aqui. No application, no, no application get é um IP de cada, eu posso usar. O interno não estou usando por enquanto. Os listeners, quem que está ouvindo o que que na internet, né? O que está ouvindo e qual porta? 80 ou 443? Aqui na porta 8080 também. Para fazer um serviço de protocolo HTTP sempre, tá? O que está em produção, o que está funcionando é esse aqui, né? O listener de veículos. Então aqui eu defino aonde que está vindo o meu front-end, do IP público, né? Como eu não tenho IP privado configurado, ele está vindo do IP público. Qual porta que ele está ouvindo, aqui ele já seleciona o protocolo na hora, né? E qual o tipo de roteamento. Lembrem que eu comentei lá no comecinho, tem dois tipos, que é o básico e o multisite, que ele pega a URL, o prefixo, né, o domínio para fazer as regras de tráfego, né? Que página de erro, se eu quiser colocar alguma página de erro aqui customizado, eu venho aqui e customizo ela. As regras. Então, quais são as regras que eu vou usar? Regras de roteamento de tráfego que eu vou usar. Eu venho aqui na minha regra, eu venho aqui no listener, em qual listener que eu vou aplicar essas regras. Eu posso ter mais de um listener lá, então eu posso aplicar no veículo, né? Lista de veículos. E qual que é o target do meu back-end? Para onde que eu vou direcionar esses caras? Né? Então,
Aqui, por caminho, ó, baseado em caminho, é o meu back-end que eu tenho, minha máquina virtual, que é a configuração padrão, né? Vai para o VM Pool, né? Que é o registro de veículo, no nosso caso aqui. E aqui por baseado em caminho. Então, tudo que eu botar depois do ponto .com lá no meu endereço, barra veículo registration, vem para cá, vai para VM. Se eu botar o license, a renovação de licença, ele vai para o meu app services. Uma coisa bacana que dá para fazer aqui, que eu acho muito legal, é adicionar, fazer um redirecionamento de site. Ah, eu quero que meu usuário minha aplicação, quando acessar lá o meu domínio barra nuvem, eu direciono ele para uma landing page, sei lá, um exemplo. Mas eu quero redirecionar, não está armazenado na minha estrutura, quer estar fora da minha estrutura. É outro site. O que que eu faço? Venho aqui, adiciono mais um target aqui. Em vez de backend pool, eu mando um redirection aqui, ó. E vou botar, por exemplo, Cooperate. Vou botar aqui o nome de Cooperate só para exemplificar. Redirecionar para um listener? Não, é um site externo. Então aqui eu vou colocar https www.cooperate.com.br. Vou tirar aqui o caminho para não dar nenhum problema lá no meu de redirecionamento. E vou dar um salvar. Ele vai ficar aqui embaixo, que é o redirect rules, daí é diferente das regras por caminho, né? Vou dar um save. Ele tem um delayzinho para aplicar a regra. Beleza. Se tudo ocorreu como eu espero, como eu gostaria, como foi configurado, se eu colocar aqui Cooperate barra e der um Enter, ele vai me jogar para o site do Cooperate. Legal? E ele faz um redirect para outro site. Então, dependendo do meu site principal, eu quero mandar para um site secundário, ou uma landing page, uma página de captura de informações, ou até mesmo outra aplicação, de outro formato, enfim. Aqui a gente pode fazer o que a imaginação permitir, né? Então a gente pode trabalhar junto com a equipe de desenvolvimento numa solução bacana que faça essa integração de várias tecnologias, né? E aqui tem a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o saúde, o que testa a saúde de cada servidor para fazer o balancer, né? Então o Application Gateway fica testando uma porta específica durante um determinado intervalo de tempo para saber se pode enviar requisições para aquele servidor, se ele está ok, se ele está ativo, está online, ou se tem que mudar para um outro. Então aqui eu botei um caminho barra, fazer um teste de HTTP, no barra, cada 15 segundos, com um timeout de 10 segundos. Tem que dar 3 vezes problema para ele poder redirecionar. Então aqui, 15 segundos, ele faz um teste, não funcionou, ele espera mais 15, mais 15, mais 15, com um intervalo de 10 segundos aqui até redirecionar para o próximo nó. Então isso aqui é a prova de saúde de uma aplicação. Tá ok? Se tiverem dúvidas enquanto eu vou falando aqui, pessoal, pode comentar aí que se eu não ver, depois eu respondo para vocês, tá? Que eu tô com muita coisa na minha tela aqui, tá meio confuso o meu setup hoje aqui. E agora como é que configura isso? Como é que eu faço um do zero, por exemplo? Eu quero começar um do zero, fazer um novo aqui. Eu não quero. O montado está muito bonito ali, funcionando e tal, mas eu não sei que trabalho que dá isso para fazer. Vamos lá, vamos fazer um. No meu LabRG, eu tenho um cenário bem mais simples aqui, que eu tenho uma máquina virtual numa VNet
Só vai te fazer a configuração, ele demora uns minutinhos, então não sei se a gente vai conseguir esperar até ele fazer, mas a aplicação dele a gente vai conseguir fazer até o deploy, a gente vai fazendo junto aqui, a gente vai ver como é que funciona. Se eu pegar o meu IP público da minha máquina virtual e vir aqui em uma outra aba e lá eu tenho um Nginx ali configurado, não fiz grandes configurações nela, simplesmente subi uma VM e configurei o Nginx ali. E eu quero botar um Application Gateway aqui na minha máquina. Primeira coisa que tem que fazer, vai na minha VNet, vem aqui em subrede e já cria uma subrede para o nosso gateway. A gente consegue segmentar a rede e deixar ela mais, deixar nosso ambiente mais organizado, né? Então a gente consegue fazer um ambiente um pouquinho mais organizado fazendo dessa forma. Venho aqui em cima ou em adicionar, tanto faz. Tá? Eu estou gostando bastante de usar esta barra de pesquisa aqui, em Application Gateway, aqui eu tenho do meu veículo, né? Deixa eu só localizar aqui, eu tenho uma página que eu queria estar acompanhando. Vamos ver aqui. Isso aí. Beleza, vamos lá. Eu vou adicionar mais um Application Gateway. Vou definir grupo de recurso, LabRG. Vou definir um nome aqui para ele. LabRG Application Gateway. Escolher a região East-West. O tier dele, lembra que eu falei, tem o tier V2. Vou colocar aqui em standard que ele demora um pouco menos, pelo menos nos meus testes eu achei que ele demora um pouco menos para fazer o deploy. Habilitar autoescala sim ou não, vamos botar que não aqui, ele já escala com 2. Vamos botar um só aqui também, não vai fazer diferença. Zona de disponibilidade, se tiver na minha região eu posso optar por criar em zonas diferentes para ter mais disponibilidade de zonas. HTTP2 aqui eu vou deixar desabilitado por enquanto. Rede virtual, posso vir aqui criar uma nova aqui ou escolher a minha rede VM01 VNet. Ele já identifica a subrede que é para ele. Então ele já identifica uma subrede só para ele. Vamos para o front-end. Front-end é onde eu vou escolher se eu quero fazer o meu Application Gateway somente interno, se eu quero fazer ele público ou os dois. Então tem alguns cenários que eu consigo fazer um Application Gateway interno. Para fazer balanceamento e essa gestão de URLs aí que eu mostrei no exemplo anterior. No meu caso, vou escolher público, posso criar um IP por aqui. Para não demorar mais ainda criando um IP público, eu deixei um pronto. Então eu tenho aqui um lab app gateway public IP. Vou escolher esse cara aqui. Vou dar um avançar. Back-end, então eu tenho que configurar um back-end já para ele. Sem configurar back-end eu não avanço. Então venho aqui no back-end. Se eu ainda não tenho máquinas para fazer meu back-end, eu posso vir aqui e marcar, adicionar um back-end sem nenhum alvo, sem nenhuma máquina. Eu posso fazer isso e configurar depois. Vamos botar agora já vou ter que uma máquina virtual. Posso botar o IP da máquina virtual só, ou posso vir aqui escolher Virtual Machine e escolher a placa de rede da minha máquina virtual. Se tiver mais aqui, eu venho aqui, adiciono mais e assim a gente vai indo. Tá? No caso aqui só tem essa, avançar. Até um cenário que não faz muito sentido a gente fazer, né, com uma máquina só, mas enfim, é a demonstração da aplicação da ferramenta, tá? Então, como ela funciona, a gente viu antes e agora é como a gente consegue configurar ela. Então aqui eu não consigo avançar, não consigo terminar minha configuração sem adicionar uma rota, uma regra. Então eu vim aqui e vou colocar a regra 1, por exemplo, qualquer nome, tá? Botar o nome para o meu listener. Listener lab. Meu IP público do front-end, protocolo HTTP na porta 80.
O listener, o tipo dele é básico, sem erro, sem página de erro personalizada. Preciso, tá? Tem esse asterisco vermelho aqui. Eu preciso vir aqui configurar também o back-end já, né? Então já tem um back-end configurado que a gente fez anteriormente. E aqui acho que eu não vou ter, aqui tem que configurar as configurações de HTTP. Então vem aqui, cria uma nova, bota aqui HTTP config. Então back-end HTTP, o que eu vou fazer? Cookie Based Affinity. Isso aqui é quando eu tenho uma conexão que eu preciso manter a fim de credenciais ou alguma coisa de cookies, eu preciso manter ela conectando sempre na mesma máquina, caso eu tenha lá um pool de máquinas, porque um load balancer ele vai jogar para a máquina que está menos carregada no momento. Então eu preciso manter sempre uma conexão naquela máquina. Eu venho aqui e habilito essa opção que ele vai manter sempre naquela mesma máquina a conexão para evitar problemas, né? Se a gente colocar o mouse aqui, a gente vai ver que ele vai dizer isso, ó, que ele usa os cookies para manter o usuário no mesmo servidor sempre. Então, quando ele fez uma conexão com um servidor, ele vai manter o tráfego sempre nestes, para não ficar alterando e tendo algum problema aí de sessão normalmente. Um timeout, aqui um override, enfim. Já criei o básico, vou dar um adicionar, htp-config. Posso criar aqui já o caminho que eu quiser. Não tem nenhum caminho para criar ainda, né? Eu vou adicionar a regra. Tags aqui para gestão. Ele vai validar as configurações, está tudo ok, e eu vou mandar criar. Eu acho que não vai demorar muito, tá? Nosso tempo está chegando no final aí já, mas eu acho que não vai demorar muito, porque a parte que demora aqui é o IP público eu criei antes. Vamos ver se vai demorar um pouquinho aí para criar ou não. Enquanto isso, o que vocês estão achando da ferramenta aí? Legal, ferramenta já conheciam, nunca viram? Já estão pensando em como usar? Se já tem alguma aplicação em mente aí para usar? Como é que tá essa a percepção de vocês da ferramenta? Quando dá esse delayzinho aqui, eu vou falar mais um pouquinho. Ahn, Gostou, né, Luiz? É legal, né? Então, isso a gente pode usar para diversos cenários, né? Então, a gente consegue fazer uma proteção maior em um cenário de uma aplicação web, a gente consegue fazer o balanceamento de carga mais eficiente, a gente consegue integração de sites, é muito bacana como funciona, eu acho fantástica a ferramenta, assim, ah, muitas possibilidades de fazer, até brinquei com o pessoal, com meus colegas hoje, que só o Application Gateway daria uma daquelas imersões que o Rafa faz aí. Só o Application Gateway já daria uma imersão lá do Rafa, né? De tanto recurso que tem e tanta coisa que tem para falar sobre ele, né? Tem bastante coisa mesmo para falar. E bastante cenários diferentes de uso, enfim, tem coisa demais para falar e muitos testes bacanas para fazer, né? Deixa eu ver aqui, ver se tem mais alguma coisa enquanto não. Pessoal, acho que ele vai demorar um pouquinho para criar. Quando eu fiz o teste, ele deve criar em torno de uns 5 minutos para criar, um pouco mais até. Vamos ver se ele avança aqui, senão a gente já vai partir para o encerramento. Para a prova, preciso saber tudo de web app. Qual prova? A 103, a Z103, ele não cobra web app, tá? A Z103 não cobra. A Z104 já está cobrando.
Então a minha certificação é da Z103 ainda, e na minha prova não caiu nenhuma questão sobre Web App. Porém, na Z104 já está pedindo Web App e container também. Está pedindo já duas coisas, já que é diferente da prova 1 da, da 103 para 104, né? Essa é a diferença, né? Deixa eu ver se a gente consegue achá-la aqui, peraí. Vamos ver se a gente acha essa prova aqui. Enquanto vai tentando criar, e ver se a gente consegue fazer 103 aqui. Fazer 103. Onde é que tá os detalhes dela? Ah, é que ela já foi até descontinuada a 103, ó, já nem consegue mais fazer. Por isso que não tem os detalhes dela. Vamos ver a 104. A 104 tem aqui, ó. Em algum lugar aqui eu tinha visto o Web App. Vou ter que achar onde é que tá isso aí. Ó, isso aqui, o AZ Copy, eu não lembro de ter caído na 103. Aqui sim. Redes virtuais sim. Ó, cai alguma coisa sobre load balancer, tá? Mas olha só que legal. Ele fala sobre Application Gateway, que na 103 eu não lembro de ter caído. E ele não cobra Traffic Manager de Front Door e Private Link na 104. Vamos ver onde é que tá. Backup. Ah, aqui tem a comparação, ó, entre as duas. Tem a comparação entre as duas. Eu sei que na 104 está cobrando Web App, tá? E container. Deixa eu ver se já criou na nossa aplicação. Não, não criou ainda. Vai demorar para criar. Bom, pessoal, até agora que a gente conseguiu acompanhar aí a criação, até esse momento de dar o deploy, a gente consegue fazer todas as configurações que precisa por aí. E depois de criar, a gente consegue, pela primeira parte da live lá, que era o cenário pronto, também consegue configurar tudo que a gente falou hoje durante a live de hoje. Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês até essa hora aqui comigo, falando um pouquinho de Azure. Semana que vem, com certeza, eu estou de volta falando sobre um pouquinho mais sobre Azure. Quem quiser trocar uma ideia comigo, conversar, tem minhas redes sociais, tem os grupos do Telegram do Rafa, a gente vai trocando uma ideia e vai conversando sobre Azure ou sobre qualquer outro assunto que eu possa contribuir com vocês. E agradeço todo mundo aí mais uma vez. Até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau.